Olá, boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Eureka. Já vi que tem um pessoal aqui dando boa noite no chat, mas me deem um retorno para saber se vocês estão me vendo, me ouvindo bem. Quero ver boa noite de vocês aqui no chat, tá bom? Larissa, Janderson, Jorge, tudo bom? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez. Então, hoje, né, vamos começar aqui mais um evento da Prefect. Daqui a pouquinho vou chamar a equipe aqui da divulgação científica da Fundação CCS para conversar um pouquinho com vocês. Olá, que bom. Obrigada, Vanessa, pelo retorno. Obrigada, pessoal. Bem, para quem está passando aqui pela primeira vez, quem ainda não conhece o canal, quem ainda não me conhece, meu nome é Milena, sou servidora da Fundação CCERJ, coordenadora aqui do canal Eureka. E com muito prazer que eu recebo mais uma vez aqui, que a gente recebe aqui no canal mais uma vez um evento da equipe de divulgação científica da Fundação CCERJ, né? O canal Eureka, ele surgiu com essa intenção, né, de transmitir eventos ao vivo, com foco especialmente voltado inicialmente para os alunos do consórcio CEDERJ, né, de graduação do consórcio CEDERJ, mas hoje a gente tem até um público mais amplo, né? Depois que começou a pandemia, os eventos online acabaram crescendo, né? Virou essa febre de lives por aí, e o canal Eureka não ficou para trás, a gente continuou, cresceu também a quantidade de lives, e o público aqui do canal cresceu também. Então, hoje a gente tem até ex-alunos que já saíram do CEDERJ, já são professores, já são profissionais, continuam acompanhando a gente aqui. Ontem eu comentei que a gente tinha até público de fora do estado do Rio, então nosso objetivo inicial era alcançar os mais diversos municípios, mais distantes municípios do estado do Rio, mas hoje a gente já tem um público até de São Paulo, de Minas, então espero que hoje seja mais um evento desses, né, com uma ótima participação de vocês, estamos aqui aguardando a interação e a participação de vocês. Antes de começar, então, aquele recado de sempre, esse evento fornece certificado, então quem estiver participando aqui ao vivo tem que preencher a lista de presença que eu vou colocar aqui no chat daqui a pouquinho para poder receber o certificado. Ó, tá vendo? Marcelo, de História, já falou aqui que já terminou a graduação, mas continua acompanhando a gente. Obrigada, Marcelo. Então é isso, né? Então, daqui a pouquinho eu vou colocar a lista de presença aqui no chat, vocês têm que preencher para poder receber o certificado. Cuidado na hora de botar o nome e o e-mail, porque a gente usa essas informações para fazer o certificado. Então, se tiver algum erro, o certificado vai com erro no nome. E se tiver erro no e-mail, o e-mail não chega, tá? Então, cuidado ali na hora de preencher. E o certificado não é automático, tá, gente? A gente demora um pouquinho para confeccionar, porque são muitos eventos, são muitos certificados, então às vezes demora um pouquinho para chegar, mas ele chega, tá? Chega por e-mail, mais ou menos de 15 a 20 dias, tá bom? Depois do evento, o certificado chega. Fiquem de olho também na caixa de spam, que às vezes ele vai para o spam e vocês não percebem. Qualquer dúvida sobre eventos aqui do Eureka, vocês podem escrever para eureka.ccierj.edu.br. Vou colocar aqui, ó, no chat, tá bom? Me escrevam que a gente vai conversando por lá. E aproveitem esse comecinho aqui do evento, que ainda está começando, para compartilhar. Então, peguem o link aqui embaixo, se eu não me engano, cliquem em compartilhar, copiem esse link e mandem aí nos seus grupos de WhatsApp, nos grupos da faculdade, nos grupos do trabalho, para chamar quem que vocês achem que tem interesse aqui no tema que a gente vai conversar hoje. E durante as falas, a gente vai receber as perguntas de vocês, tá bom? Então, podem usar o chat aqui como sempre, tá? Para a gente receber as perguntas, colocar as perguntas e a gente trazer para os professores ao final. Muito bem, então vamos começar. Para começar o evento de hoje, eu queria convidar a Vera Cascon, parceira aqui do canal, né, Vera? Seja bem-vinda mais uma vez. Bom, obrigada, Milena. O Eureka, que é um ótimo parceiro para a gente, para todos os programas da Fundação CCERJ. Meu nome é Vera Cascon, eu sou servidora também da Fundação CCERJ. Coordeno o programa FECT. A FECT é Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro. É uma feira de ciência estadual, que é realizada anualmente desde 2005 pela Fundação CCERJ. Então, nessa feira... Gente, desculpa aqui. Podem participar projetos de ensino desenvolvidos por estudantes de escolas situadas no estado do Rio de Janeiro, do ensino fundamental 2, do ensino médio técnico.
E nos últimos 2 anos a gente fez a FACT aconteceu, mas ela aconteceu de forma virtual, porque era esse, como a Milena estava observando, esse era como a gente estava conseguindo se comunicar, né? Nós mantivemos as atividades, mas todas de forma virtual. E nesse ano, 2022, nós temos assim a grande alegria, né, de poder voltar a realizar a feira de uma forma presencial, porque essa interação presencial faz muita falta, né? Humaniza as relações. Então, a FACT vai ser realizada esse ano, é a 16ª FACT, vai ser realizada no dia 26 e 27 de novembro, que é um sábado e um domingo, no ISERJ, que é o antigo Instituto de Educação, também chamado de Escola de Normalistas, que é situado na Rua Marise Barro 273, bem pertinho da Praça da Bandeira. Né? É bem diferente aqui para a Rua Senador Furtado, então é bem fácil de chegar lá, tem muito transporte e está todo mundo convidado para visitar a FACT. Nesses dias, a partir de... No primeiro dia a gente faz uma abertura às 9 horas, mas os trabalhos mesmo começam a ser expostos às 10, de 10 às 5 da tarde. Vocês podem ir lá visitar, levar a família, levar todo mundo, é bem agradável ver o entusiasmo dos estudantes apresentando seus projetos de pesquisa. Nós vamos ter algumas atividades para professores também, uma mesa redonda, algumas oficinas oferecidas pela Praça da Ciência Itinerante. Então, vão ter várias atividades, além de visitar e dialogar com os alunos sobre seus projetos, vocês podem fazer atividades voltadas para professores. E agora, e como também nos últimos anos, a gente tem realizado o evento Prefect, que esse aquece, né? A gente vai fazer esse aquecimento para a FACT, que é durante o mês de outubro, porque o mês de outubro é o mês da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, então a gente aproveita e faz essa Prefect, trazendo algumas atividades que a gente considera de interesse para o nosso público escolar, né? Professores e mais professores e também estudantes. Como essa mesa redonda agora de hoje, que é sobre... É um nome comprido, gente? Modernidades e modernizações, conversa sobre a ciência brasileira na época do centenário da independência com o olhar do bicentenário, né? Aproveitando o tema desse ano, que é 200 anos da independência do Brasil, sob esse ponto de vista, a gente faz essa abordagem da ciência brasileira. Então, para isso, eu queria chamar agora o meu colega Vladimir, que ele que vai apresentar a mesa redonda e apresentar os nossos ótimos convidados que a gente tem aí. Então, agora está com você a bola, Vladimir. Vera, agora é comigo. Boa noite para todas e todos os participantes desta atividade, desta palestra, deste ciclo de palestras, na verdade, né, a Prefect. Olha, eu posso dizer que participar na FACT foi uma experiência muito interessante para mim desde a primeira vez que eu fiz, desde 2018, porque são aqueles momentos em que você acha que é possível, que aquela sociedade do conhecimento e aquela sociedade onde os meninos e as meninas começam a desenvolver habilidades para pesquisar e para inovar, isso pode acontecer de verdade, desde os campos mais distantes do estado. Então, é um prazer agora estar fazendo parte desse projeto da Fundação CCERJ, como bolsista da FACT, da Feira de Ciências do Estado do Rio de Janeiro. E então, melhor ainda, entrando com um tema ou com um ciclo de atividades como este que a gente está desenvolvendo, que tem ainda outras atividades interessantes nos dias por vir. Então, no que nos toca hoje, se trata de falar da ciência no Brasil. É um tema que pode ser abordado de diferentes enfoques e, particularmente, agora é o enfoque do bicentenário, né? O enfoque da história da ciência em 200 anos no Brasil. A gente poderia tentar esmiuçar, né, nomes e realizações e descobertas feitas no Brasil, né? E tem grandes nomes, por sinal, né? O Carlos Chagas, por exemplo. Mas são muitos os enfoques que se podem fazer. Então, escolhemos para esta atividade um enfoque, e foi dar um olhar retrospectivo ao que foi a comemoração dos 100 anos da independência, que foram marcados por eventos assim
bastante ambiciosos na época, que de certa maneira queriam colocar para o mundo, né, mostrar para o mundo a cara do Brasil, que estava sendo, digamos, entrando na modernidade. O século XX começou em 1901, tudo bem, na contagem, né, na contagem cronológica, as coisas. Mas, às vezes, para alguns povos, o século XX demorou para acabar. Da mesma maneira que poderíamos dizer que o século XX não terminou no ano 2000. O século XX se prolongou um pouco mais por causa de fenômenos sociais, culturais, políticos, né? Então, o século XX para o Brasil, poderíamos dizer que começou mais para os anos 1920, 1918, por aí, né? 1918 foi um ano caracterizado pelo fim da Primeira Guerra Mundial e pela expansão de uma epidemia. Olha a coincidência, são muitas coincidências interessantes entre esse nosso bicentenário da independência e aquele tempo do centenário. Então, esse paralelismo justifica ou motiva que agora a gente tenha eventualmente a possibilidade de conversar com pessoas que, desde diferentes campos, podem dar uma perspectiva sobre esses temas particularmente e acrescentar numa discussão que cada um poderá desenvolver posteriormente. Então, eu queria convidar nossa primeira palestrante para apresentar, né, a Moema Vergara, doutora em História Social da Cultura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e é pesquisadora do Museu de Astronomia e Ciências Afins da área de História da Ciência. Uma pessoa que tem se desenvolvido diferentes pesquisas sobre a história da ciência brasileira, história da ciência particularmente no tocante à astronomia, no tocante às ciências afins à astronomia, obviamente. E recentemente Moema participou da criação do dossiê dos 200 anos de ciência e nação. Ela também se desempenha atualmente como coordenadora de comunicação social do Museu de Astronomia e Ciências Afins. Boa noite, Moema. Boa noite, Vladimir. Tudo bem? Tudo. Agora melhor. Tá me ouvindo bem? Sim. Queria convidar também a nossa segunda convidada, valga a redundância, né, que é Malu Cerqueira, uma designer de animação e produtora multimídia, que participou de um projeto muito interessante recentemente, foi parte do comitê curatorial da exposição, a Exposição Universal de 1922 pelas fotografias do Augusto Malta, uma exposição meio que imersiva, de realidade aumentada, sobre a fotografia do primeiro fotógrafo oficial do Estado brasileiro, que foi Augusto Malta, com um extenso acervo de fotografias de tudo que foi o começo do século XX, mais ou menos até os anos 30. Malu nos contará um pouco mais a respeito e seguramente nos contará também coisas que lhe chamaram a atenção sobre esse recorte da Exposição Universal, que foi um evento marcante para mostrar o Brasil para o mundo, né, Malu? Boa noite, Malu. Estamos um pouco com problema de som? Pode falar. Boa noite, obrigada pelo convite. Sim. Aí, então, temos o convite da Malu, a Moema, e para integrar a equipe, então, tem que ter também um físico, que é o professor José Abdala Layel Neto, um convidado, assim, já pessoalmente, em outros episódios já tenho tido a oportunidade de trocar um bom papo com o Layel em diferentes lives, né? O Layel é doutor em física pelo ICTP, Instituto de Física Teórica e Estudos Avançados em Física Teórica de Trieste, na Itália, e
é pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas do Rio de Janeiro, especializado em todas as áreas que têm a ver com partículas fundamentais, aquela física mais, digamos, complexa, teórica, mas que, por outro lado, também dialoga com diferentes contextos, né? O Layel também se destaca em programas de educação social e de popularização do conhecimento científico. Boa noite, Layel. Boa noite, obrigado pelo convite. Bem-vindo junto com as minhas colegas, a Moema e a Malu, prazer em conhecê-las e estar dividindo essa atividade com elas. Obrigado, Vladimir. Sim, muito obrigado aos três, muito obrigado também à nossa companheira Milena, que está sustentando tecnicamente esta transmissão, a Vera, que propiciou este espaço das atividades Prefect. E, bom, então, para entrar em matéria, então, vamos trabalhar nessa ordem. A Moema vai começar a falar, aí depois vem a Malu, vamos falar aí, cada uma ao redor de 15 minutos, 20 minutos. Finalmente o Layel, né, mostrando uma perspectiva dessa questão que eu tentei elencar, que eu tentei fazer um big picture inicial do que se tratava. De que maneira podemos enxergar, durante o bicentenário, a ciência brasileira feita durante o centenário, os desafios que marcaram essas iniciativas, essas empreitadas da ciência brasileira do começo do século XX, sim? E como eventualmente poderíamos também ver que alguns dos desafios da época do centenário persistem ainda no período bicentenário. Vamos lá? Vamos. Certo, então podemos começar com a Moema, como tínhamos convidado. Então, tá bom. Queria agradecer primeiro o convite, né? O Vladimir não me convida, me intima, que é um parceiro do MASH, então a gente nunca pode dizer não para o Vladimir, porque ele sempre nos diz sim. Eu não tive chance de dar um beijo na Vera, que está backstage, mas também nossa conhecida aí, e cumprimentar o restante da mesa. Bom, nesse desafio, né, do centenário, pensar o centenário da independência em 1922, é um desafio que a gente está enfrentando, assim, o MASH ao longo desse ano, e a gente pontuou isso com a exposição Um Mapa para a República. Né? A gente conseguiu registrar isso do ponto de vista da história da ciência. E também assim, a gente sentiu uma necessidade de falar para as pessoas, porque assim, o nosso desafio, né, do Museu da Astronomia é fazer divulgação, né, falar sobre a cultura, nossa cultura científica e tudo. E uma coisa que eu percebia é que as pessoas ficavam muito pensando na independência, né, no bicentenário, como o 7 de setembro. E uma coisa que a gente tentou, e por isso que a gente criou esse projeto, que são os 200 anos de ciência e nação, que foi para mostrar assim, olha, o que a gente está comemorando, parando para refletir no bicentenário, é o nascimento da nação, né? Não o 7 de setembro. 7 de setembro é a data de nascimento do Brasil enquanto nação. E os 200 anos, esse processo aí que se deu e o lugar da ciência, né, nesse processo. Então, a gente criou esse projeto, né, 200 anos de ciência e nação, e cada dia 7 do mês a gente fazia uma reflexão nas nossas mídias sociais sobre essa relação da ciência e nação, e vimos vários aspectos, né, no ponto de vista da história, e mais recentemente a gente também conseguiu que os institutos do Ministério de Ciência e Tecnologia falassem, né, o que as suas unidades para a sociedade estão contribuindo para a nação brasileira, né? Que ciência eles fazem, o que estão contribuindo para essa coisa que a gente chama hoje de Brasil. E eu queria lembrar, aí voltando para o desafio inicial que a mesa coloca, né, que é o centenário. Então, assim, é de lembrar que você tem uma república mais ou menos jovem, né,
com menos por volta assim, de 30 anos, isso é muito jovem em termos de história, passou por vários processos assim, para estabelecer a República, né? Não foi fácil. E aí, em 1920, você já está passando por um processo aí mais de normalização política, né? E isso permite várias coisas. E uma grande bola dentro da nossa ciência, que também é pouco falado, é a questão desse mapa, que eu convido a todos para irem no MASP para ver a exposição Mapa para a República, que é o seguinte, assim, então, desde que o Brasil é Brasil, a gente tem um problema de não ter um mapa confiável, né? Então, como o Vladimir falou no começo, então o Brasil já, né, nesse período, já estava se industrializando, já estava construindo sua infraestrutura. Antes disso, você tem a Comissão Rondon estabelecendo a rede de telégrafo no Brasil, e por aí vai. Mas não tinha um mapa confiável, um mapa do Brasil confiável, até para o desenvolvimento de infraestrutura e tudo mais. E com a República, com o advento da República, que cabe lembrar que foi um golpe militar, na primeira Constituição já está lá escrito que fazer mapa, e lembrar que fazer mapa é poder, né, era uma atribuição do Exército, né? Então, o Exército, isso nos anos 10 e tudo, começa também a se organizar no Serviço Geográfico do Exército, tenta fazer um mapa, tem um plano, né, de como mapear o Brasil em 1901, e em 1903 já estão começando a mapear pelo Rio Grande do Sul por um método que é a triangulação, que é um método você estabelece uma rede topográfico, você estabelece uma rede de triângulos e com isso você vai calculando a área e com isso mapeando. Mas pensando no Brasil, o Brasil é um país, né, de um território continental, e a Terra é redonda, e isso não dava muito certo, né? Essa rede de triângulo ia ficando torta e tudo, e eles nem conseguem, eles partem do sul, do Rio Grande do Sul, e já passou 10 anos e eles nem conseguiram mapear o Rio Grande do Sul inteiro, o primeiro estado, vamos colocar assim. E o Clube de Engenharia, que era né, na época era uma organização dos engenheiros, mas também congregava políticos, importantes homens de Estado, empresários, precisavam do mapa. Então, por exemplo, um projeto era colocar uma rede de telefonia, ter telefone no Brasil, né? E sem mapa, isso era inviável. E o Clube de Engenharia sai na frente, busca apoio popular do Estado e faz o mapa. E é considerado, na história da cartografia, o primeiro mapa científico. Científico por quê? Porque está estabelecendo com os critérios internacionais, né? E estava dentro de um projeto maior, que é fazer o mapa do mundo ao milionésimo. O Brasil é o único país que consegue fazer esse feito na América Latina, né? A Argentina só entrega 2 para esse comitê internacional, né? Só entrega 2 folhas, o resto da América Latina é mapeado pelo Serviço Geodésico dos Estados Unidos, Geográfico e Geodésico dos Estados Unidos, e o Brasil é o único na América Latina que consegue, né? Então, assim, é uma grande bola dentro do Brasil. E o nosso desafio era mostrar como a astronomia, é um momento também que a astronomia é muito empregada, né? Me lembro no método de cartografia. Você não tem satélite, então você precisa do trabalho da astronomia, dos astrônomos nesse trabalho de mapeamento, de cartografia. Então, assim, mostrar como que a ciência nacional tem a ver com um símbolo nacional, que é o nosso território, e está lá, né? E está, como se diz, mandando bem. Então, assim, outro aspecto que a gente tenta, no começo desse ano, né, também reforçar, é a questão do modernismo, né, que é também o contexto onde essas coisas estão acontecendo, e o problema não é o modernismo em si, né, mas uma versão do Brasil que foi consagrada por esse modernismo de 22 paulista, que não é o único modernismo que o Brasil estava vivendo, né? Inclusive o Rui Castro, que deu uma palestra também lá no MASP, falou isso, né? Que assim, o Rio de Janeiro já era moderno, não precisava fazer uma semana modernista. E tudo. É uma proposta
de estar nessa modernidade, exclui a ciência, né? Então, no século XXI, muitos desafios dos historiadores, né, é mostrar que a ciência estava lá, fazendo parte disso que a gente chama de Brasil, e que ciência, e para nós, né, que trabalhamos com divulgação da ciência no Brasil, é muito importante mostrar isso, né, que isso faz parte da nossa história, e porque muito desses relatos a partir do modernismo, né, uma coisa que eu falo para instigar a discussão, em Macunaíma não tem ciência, né? Então, se o Macunaíma é o anti-herói brasileiro, você não tem ciência ali. Então, você tem uma fundação, uma contação de história do processo de formação do Brasil que você não tem ciência. Só que isso também é um mito, isso também é uma ilusão, porque a ciência está nesse processo o tempo todo. Eu não quero falar muito, eu acho que eu já falei demais, fico aguardando as perguntas e é isso. Aí a gente segue aqui no nosso bate-papo. Muito obrigado, Moema. Eu fiquei muito motivado de puxar esse assunto, né, da definição das fronteiras do Brasil, da definição do mapa do Brasil, porque isso, como você elencou bastante sinteticamente, era o começo do desenvolvimento de um projeto de país dentro do esquema da modernidade, dentro do esquema de industrialização que viria se emplacar e determinar o século XX até nossos dias. Esse projeto da Carta do Mundo Milionésima, você poderia acrescentar alguns detalhes sobre esse projeto, que acho muito interessante. Claro. Uhum. Bom, então, sim. Então, assim, você é o final do século XIX, né? Então, é um processo que a ciência está criando padrões internacionais, né? Em várias áreas, e inclusive na cartografia. Então, né, um comitê que começa em Paris, depois vai para Londres, também tem esse percalço da Primeira Guerra Mundial, mas que se mantém, estabelece as bases, né, para fazer um mapa do mundo na escala ao milionésio, né, de 1 para 1 milhão. E com vários... como que eu posso falar assim... vários critérios pré-estabelecidos de mapeamento, que você não tinha até então um mapa do globo, né? E você precisa estar na mesma escala para poder construir isso de um ponto de vista científico e tudo. Isso agora com o satélite é fácil, assim, fácil entre aspas. Claro que deve ter também seus desafios tecnológicos, mas naquele momento você não tinha isso, né? Então, essa questão de estar todos na mesma escala, partindo das mesmas bases e tudo, era muito importante, porque cada um fazia o mapa como quisesse, né? Não tinha muito esse padrão. E aí se estabelece isso, se faz vários congressos internacionais, o Brasil participa com a pessoa que vai, em 1916, né, com o Behring, né, o Francisco Behring, que vai ser o chefe depois pelo Clube de Engenharia, né, que vai desbancar o Exército nessa disputa pela quem vai fazer o mapa nacional, e eles usam, né, também essa questão do centenário da independência como uma forma de atrair. Então, você tem, né, esse mapa que é apresentado no centenário, né, assim, então você tem o aniversário da nação, e aqui está o mapa, né, científico e tudo mais, segundo os padrões da época, e também está estabelecendo essa questão dessa rede internacional. Isso é muito importante, Vladimir, porque as pessoas ficam achando... Primeiro, assim, que cientista fica fechado, né? Para fazer ciência, né? Vou falar da astronomia, porque é a ciência que eu acabo, né, estudando mais, mas outras também. Você precisa de rede, você precisa de participar de congressos, você está lendo o que os outros estão lendo, né? Não é uma coisa isolada. Então, essa ideia de atraso, só para também... Outra coisa que vai se falar muito quando se fala de história da ciência no Brasil, né, essa visão muito eurocêntrica de atraso. Entendeu? Então, assim, e o que essa questão, quando a gente está trabalhando com cartografia, que é um trabalho de aplicação da astronomia, né, no caso da geodésia e tudo mais,
é um cotidiano, entendeu? E é um conhecimento científico. Então, eu não preciso das grandes descobertas, dos grandes nomes, não preciso de Nobel para mostrar que na nossa cultura, no nosso dia a dia, tem ciência, né? E que esse mapa que se torna meio que sinônimo do Brasil, ele foi feito a partir do conhecimento científico. Isso é muito importante, né? Reconhecido tanto pela comunidade, e ele é avalizado pelos cientistas de então, né, como o Henrique Morizzi, que era o diretor do Observatório Nacional e também membro do Clube de Engenharia, né? Mas tem uma questão do cotidiano ali, entendeu? Você não precisa assim do grande cientista, da grande descoberta. Eu estou falando numa área, porque, claro, se a gente está falando do século XX, a ciência já está se especializando, né? Já não posso fazer nenhuma afirmação generalista assim, sobre ciência. Então, assim, é muito importante esse olhar, né? Eu acho que a minha geração de historiadores da ciência tenta muito fazer isso, mostrar, assim, tanto na área da medicina, como na geologia, em outras áreas, biologia, né? A questão da teoria da evolução, como que você também tem uma prática, né, dentro das nossas fronteiras que tem a ver com conhecimento científico. E a questão de fronteira, que é uma questão estratégica, fundamental, sem ela você não tem nação, né? Porque para eu falar que eu sou brasileira, eu preciso dizer que eu não sou argentina, não sou mexicana, eu não sou americana, eu não sou francesa, né? Você afirmar uma identidade é você negar as outras. Então, as fronteiras são fundamentais, tanto internacionais, né, quanto internas também. É o momento, né? Quem vai ao MASH tem um mapa do Império, que vocês podem perceber que as fronteiras estão abertas. Então, você tem um mapa importante durante o período imperial, mas que você, por questões de diplomacia e tudo mais, essas fronteiras internacionais não estão definidas. E nesse mapa de 22, apesar os críticos vão sempre dizer que tem problema, porque ninguém, assim, uma coisa que, claro que você deve ser claro, mas para o público em geral, às vezes eles acham, fez um mapa, tá bom, tchau, todo mundo vai para casa. Não, o trabalho cartográfico é todo, né, constante, não tem assim, esse mapa tá bom, acabou e vou fazer outra coisa da vida, não é bem assim, né? A gente está sempre precisando, ou por questões ecológicas, né, aquele rio que passava lá não passa mais, que era a fronteira, ou questões políticas, né? Então, esse trabalho do cartógrafo, do topógrafo, ele é constante, tá precisando, ou por questões naturais ou políticas, etc., está precisando sempre ser feito. E é um cotidiano ali que precisa dos instrumentos científicos, precisa de observação, precisa dos anais, né, dos mapas de estrela, dos observatórios, precisa de um observatório para fazer, precisa de telégrafo, né? Então, isso está desde da origem, né, disso que a gente chama de Brasil, né, de uma forma, às vezes, complicada no começo, aí eu não vou nem entrar no começo do século XIX, porque aí seria outra mesa, né, mas é importante mostrar que, naquele momento do centenário, uma das festas, uma forma de festejar, além da questão do modernismo, que se fala muito isso, né? Depois a gente vai ouvir daqui a pouco com a Malu, né? Da questão da como é que é? Da exposição. A Feira Internacional. Isso, a Exposição Internacional do Rio de Janeiro, né? Também, que foi uma grande festa. Tem outra festa também, que é a construção de algo que para a gente é muito afetivo, que é o nosso território, entendeu? Então, assim, a gente conseguir mostrar que o outro lado dessa moeda, né, é afetivo, mas é também científico, eu acho que é um grande desafio para o público em geral, porque a gente tem essa bagagem de achar que o brasileiro não é afeito à ciência. Sim, pouco isso é muito, muito importante. Queria recolher várias coisas para conectar com a nossa próxima convidada, que é a Malu. Primeiro, esse espírito que foi marcante no século XIX de mensurar as coisas, de definir os parâmetros. Aí os ingleses e os franceses sempre disputaram, né, essa liderança, né, na determinação de padrões de medida, de formas de medida do espaço, medida da massa, medida do tempo, medida de tudo, né?
aí ainda a gente tem digamos, essa dualidade, né? Nos Estados Unidos e no mundo anglo-saxão se mede com libras, com pés, com polegadas, etc. Aqui nós medimos com o jeito francês, né? O sistema internacional. Sistema e, bom, todo esse espírito da medida vem convergir, né, nessa conquista de um território no imaginário e também na praxe da medição, da cartografia, aí nessa missão liderada pelo Observatório Nacional e por todos os envolvidos aí na Escola de Engenharia. Acho muito interessante. E acho interessante também que você fez essa ponte com o modernismo, tanto que movimento cultural e movimento que se manifestou, né, se desdobrou em diferentes campos, né? O campo das artes visuais, o campo da literatura, o campo também da construção de pensamento fora dessas que poderíamos considerar manifestações artísticas, né? Então, o pensamento modernista, a filosofia inspirada nos pensamentos modernistas, e por aí vai. Então, nesse sentido, no Rio de Janeiro de 1920, depois de sobreviver à pandemia da gripe espanhola, esse paralelismo é brutal, né? Então, estamos sobrevivendo a uma pandemia 100 anos depois de que estavam em uma situação de sobrevivência a uma pandemia. O Rio de Janeiro de 1922 queria mesmo mostrar um Brasil e queria mostrar um projeto de nação europeizado, eurocêntrico, como você falou, e isso ficou plasmado na arquitetura que ainda sobrevive daquele período que quis erigir uma cidade, um Paris latino-americano, um Paris tropical, né? Então, eu convido Malu agora, que participou dessa mostra tão interessante que foi a exposição em realidade aumentada, a exposição interativa. Oi? É realidade virtual. Isso, realidade virtual. Obrigado pela correção. Malu esteve participando dentro do comitê da curadoria dessa exposição como criadora audiovisual e de designer gráfica. Sim, uma exposição que esteve sendo sediada, apresentada durante o mês de agosto até o 5 de setembro, se não me engano, até o 3 de setembro, aí no Museu do Som e da Imagem, na Lapa. Então, conta pra gente, por favor, Malu, como surgiu essa ideia, como foi a participação, como foi esse trabalho árduo, né, de fazer uma amostra que representasse aquele trabalho do fotógrafo Augusto Malta, num acervo amplíssimo, e sobretudo como toda essa manifestação visual da fotografia de Malta falava de um tempo e de uma forma de enxergar o mundo que era a forma desse Brasil que estava tentando entrar na modernidade. Então, a exposição que a gente fez, né, se chamou Exposição Universal pelas Fotografias do Augusto Malta. Ela teve como pilar uma experiência imersiva em realidade virtual, na qual eu fiz a direção, né, de animação e de arte. Ela também contou com acervos, né, várias fotos no acervo em formato de projeção e em formato de painel também, junto com pesquisa. Aí, a concepção desse projeto veio justamente pelo nosso ano de 2002, né, e da gente estar comemorando o bicentenário da independência e fazendo esse recorte mesmo em algumas mudanças que tiveram na estrutura da cidade, né, e que foram apresentadas na Exposição Internacional do Centenário da Independência. Essa exposição universal, ela contou com participação de uns 14 países, né, de 3 continentes diferentes, teve mais de 6 mil expositores. A inspiração dessa própria exposição de 22, ela se deu por outras exposições que aconteceram no final do século XIX em Paris e em Londres, e que também foram exposições internacionais e que tradicionalmente
apresentavam mudanças radicais na transformação da estrutura da cidade, né, das cidades que elas sediaram. Então, a gente buscou fazer esse recorte, né, do Rio de Janeiro, que nesse momento também de 1922 era Distrito Federal, e que estava sendo o palco da modernização, né, desse momento histórico da modernização, principalmente nesse recorte, né, da exposição internacional, principalmente pelas mudanças urbanas que a gente teve na cidade, né, porque a gente teve a política do bota abaixo, né, e aí a política do bota abaixo durante a presidência do Epitácio Pessoa, ela enfim, né, ela acabou mudando totalmente a estrutura da cidade, né, porque a gente teve a derrubada de um conjunto de morros que tinham no centro da cidade, incluindo o Morro do Castelo, né, que o Morro do Castelo teve uma importância histórica muito grande, lá estava o Colégio dos Jesuítas, o Forte de Santiago, e, bom, aí a concepção da exposição veio desse lugar, né, de querer retratar esse momento, e onde a maioria dos cariocas também nem imaginam, assim, né, a gente tem essa vivência do Rio de Janeiro no formato que ele é, e aí algumas pessoas têm aquela ideia, né, da existência do Morro do Castelo, mas é difícil a gente ver material visual sobre isso, né, e aí a gente teve o Augusto Malta, que foi o primeiro fotógrafo contratado pela administração do Estado, né, um homem alagoano que veio para o Rio de Janeiro a trabalho, começou a trabalhar na Uruguaiana, depois ele começou a trabalhar como mascate, fazendo entregas de panos finos de bicicleta. E aí ele teve a oportunidade de trocar a bicicleta dele por uma câmera e enfim, ele começou a registrar a cidade, ter uma experiência, né, autônoma mesmo, até que ele foi contratado e ele registrou o Rio de Janeiro de 1903 a 1936, né? Então ele pegou justamente o final do século XIX, começo do século XX, e ele fez o registro mesmo de todas essas mudanças estruturais na cidade. E isso foi muito interessante, porque a gente conseguiu ver, por exemplo, como é que foi a tecnologia usada para a derrubada desses morros, né? Que foi através de jatos de água, né? E aí essa administração dessas obras foi concebida pelo Pereira Passos, né? E foi continuada pelo Carlos Sampaio, que também era engenheiro. E aí a gente teve, posteriormente, como resultado disso, a essa exposição internacional, né, que tinha os pavilhões e tudo mais, que abrigou vários países, né, nesse formato de exposição internacional e que buscava apresentar essa nova identidade também da estrutura da cidade, que estava bem inspirada na arquitetura parisiense, por exemplo. Né. Nessa exposição não se deu vários tipos de artistas, né, de várias ramificações diferentes e modos de expressões diferentes, de outros países também. Eu acho que essa mudança na estrutura da cidade foi muito interessante, mas, ao mesmo tempo, ela teve um impacto social muito grande, né? Porque, bom, a gente teve cerca de 20 mil pessoas deslocadas do centro do Rio, né? Só no trecho ali da construção da Avenida Central, hoje Rio Branco, estima-se que cerca de 702 casas foram derrubadas, né? Então, a gente teve um impacto social muito grande, ao mesmo tempo usando de tecnologias pioneiras, né, como você derrubar morros com jato de água e transportar essa lama para aterros da cidade, né, essa construção dos aterros da cidade ao redor da Baía de Guanabara, né. Então, a gente teve o aterro da Urca, o aterro do Jardim Botânico, o aterro da Lagoa, né, o aterro da Praia de Santa Luzia, e, enfim, outras áreas ali baixas ao redor da Baía de Guanabara. E a gente conseguiu ter a noção disso, né, visualmente, pelo trabalho do Malta. E o Malta tem um trabalho extremamente expressivo, porque ele fez entre 30 mil a 60 mil fotografias. Então, também ele foi o primeiro que começou a fotografar, por exemplo, a Zona Oeste, a Baixada, porque em um determinado momento ele também trabalhou para a Light, né? E a Light estava instalando os bondes. Então, assim, a importância do trabalho do Malta, eu acredito que é a possibilidade da gente construir uma memória, né? Quando a gente consegue acessar esse acervo, né? A gente consegue construir uma memória hoje de como foi esse Rio de Janeiro. E a gente consegue também ter esse registro visual
Então, isso é muito importante. E é isso, basicamente isso. Essa possibilidade de ver o Rio de Janeiro do passado também fala muito sobre o Rio de Janeiro que a gente tem neste momento, né? Ainda sobrevivem alguns prédios, né? Por exemplo, o próprio Museu do Som e da Imagem aí na área do Castelo, precisamente esse prédio aí perto do hospital, não me lembro o nome, aí perto do Castelo. Esse é um prédio que sobrevive nessa época. Tem também aí algumas das construções próximas do aeroporto Santos Dumont, que foram da época também, né? E que foram os palacetes que configuraram um projeto assim faraônico de cidade europeia no trópico, né? Palacetes que, com o passar do tempo, foram sendo abandonados, né? E foram sendo derrubados até, por exemplo, o exemplo mais... Monroy, por exemplo, né? Eles ficaram muito conhecidos, ele era muito bonito. Por exemplo, o Palácio Monroe, né? Que ficava aí onde agora é a Praça Gandhi, aí no fim da Rio Branco. Sim? Aí tinha um palácio, um senhor palácio, né? Tinha também um palácio mourisco, assim, com toda essa arquitetura, né? Da influência mourisca, né? Incluso nessa época, creio que foi projetado também o espaço, né? O palácio que é a Fundação Oswaldo Cruz, né? Oswaldo Cruz, que foi um dos protagonistas da ciência do começo do século XX, né? Quando foi comissionado para atender o surto de febre amarela e para controlar todas as pragas. Bom, desenvolveu uma política que também estava dentro dessa lógica do bota abaixo, né? Ou se submete aos critérios da ciência, como deve ser a vacina e como deve ser a sepsia e tudo mais, ou vai ficar ruim para tu, malandro. Era um pouco essa a dinâmica. Então, até certo ponto, a gente sempre entra nesses embates, né? Ou seja, 100 anos depois, a gente viveu um processo de pandemia que não teve para nada isento de discussões ardentosas, né? Discussões muito fortes sobre a vacinação, sobre a implementação de medidas sanitárias, sobre o confinamento, sobre tal coisa. Então, sempre nos deparamos com essas mesmas questões. Eu queria perguntar assim, como para complementar, dentro de todo esse acervo que o Malta levantou, você consegue identificar algumas eras da sua arte, ou seja, sempre os artistas, né, e os fotógrafos são artistas, têm umas idades, né, umas eras, a idade, por exemplo, as idades da pintura de Goya, né, Goya, o espanhol, teve uma idade do ódio, idade da tristeza, idade da ternura, não sei o que poderia ser identificado aí na hora de Malta, que você pudesse nos apresentar. Olha, eu acredito que o Malta, ele não sei se eu consigo classificar ele assim como um estilo específico, né? Porque ele estava fazendo registros urbanos. Um padrão que a gente percebeu é que ele fazia muito também um registro social, porque ele sempre fotografava as pessoas, trabalhadores, né? Pessoas bem humildes, o que tinha de atividade rolando. E aí a gente percebe também que ele um outro padrão também das fotografias dele é que ele fazia planos muito abertos, tanto é que ele estava fotografando desmontes de morros, né? Ou então de várias obras que estavam acontecendo simultaneamente. E aí, nesse olhar bem amplificado, né, de planos fotográficos bem abertos, a gente consegue identificar várias situações cotidianas, rostos de pessoas cotidianas, de trabalhadores, né? Claro que tinha alguns momentos que ele também, por exemplo, um prefeito ia fazer uma visita numa obra, ele tinha que fotografar essas figuras, mas a gente percebe que no cotidiano do trabalho dele, ele tinha muito essa ideia de fazer um registro
dessas pessoas. É muito interessante quando a gente olha o trabalho dele, a gente consegue ver a identidade dessas pessoas, o rosto dessas pessoas, né? E para além desses rostos brancos, né, os rostos realmente que constituíam a realidade do Rio de Janeiro, né, nesse momento. Isso que você fala é muito importante porque já posteriormente temos que reconhecer neste momento que tardou muito tempo para que o homem negro, o homem de aparência não europeia, fosse objeto de olhar estético tanto na pintura como posteriormente na fotografia, né? E precisamente queria ir um pouco nesse sentido da experiência até presencial a exposição, né? O Malta fotografa grupos de trabalhadores que estavam participando da desmontagem do Morro Castelo, retrata pessoas da rua. Do grupo de pessoas, das 20 mil pessoas que foram deslocadas do centro, né? Que tiveram a política do bota abaixo, né? De você demolir casas mesmo, tirar famílias ali, essa construção, né, do subúrbio carioca, que ao mesmo tempo tem esse trânsito, né, de você sair, mas de você voltar para o centro para trabalhar ali, né, e aí tem várias normas, né, de vestimenta para você poder transitar ali, que tinha que usar chapéu, que tinha que usar camisa, que tinha que usar meia, e se você não corresponde, né, a essas normas sociais, você não poderia transitar, né, então, assim, realmente muito interessante ele registrar esse grupo, né, de pessoas. Aí poderíamos dizer que o Malta tinha alguma sensibilidade pelo que estava acontecendo, digamos, aí a dualidade, né? Digamos, a necessária implementação de uma modernidade que cada vez mais era exigida para continuar com um projeto de nação, né? É inegável que era necessário entrar numa modernidade, mas ao mesmo tempo a violência com que essa modernidade foi implementada, a violência com que tem chegado e que ainda quase que poderíamos dizer que é uma constante, né? A violência com que o futuro vai chegando, né? O Malta tinha uma sensibilidade nesse sentido, ou ele meio que simplesmente estava atrás da câmera fotografando a realidade para representar, para construir um imaginário? Então, o Augusto Malta, a gente pode dizer que ele tem uma dualidade, né? Ele tem essa sensibilidade, com certeza, até pela bagagem da história dele, né? Ele é um homem nordestino que veio de Alagoas para o Rio, né? Trabalhou como comerciante, né? Na Uruguaiana e depois, né? Então fazendo entregas. Então ele tinha, né? Toda uma questão de ser um homem muito humilde. E, inclusive, quando ele é contratado pelo Estado, ele recebe o segundo menor salário, né? Então, assim, também não foi um trabalho que enriqueceu ele, né? Que deu um status social para ele, né? Ao mesmo tempo, também teve um momento onde eles começaram a identificar que casas que tinham que sair, que ele começou a ser derrubadas, né? Que casas deviam ser derrubadas, ele começou a subir esses morros e fotografar esses lugares, né? Esses conjuntos habitacionais, esses cortiços, né? E aí ele, nesse momento também, começou a fazer denúncia do que tinha que ser demolido. E a gente percebe uma dualidade dele, né? Então, tanto ele faz essa retratação como um X9 do Estado, né? Ao mesmo tempo, a gente percebe na fotografia dele que quando isso começa a acontecer, ele começa a ter um olhar muito melancólico, né? Para os escombros, né? Dos prédios históricos que a gente tinha, né? Como o Forte de Santiago, né? Então, a gente tem várias fotos desses escombros e fotos desses trabalhadores. Então, eu acho que ele vivia um pouco de uma dualidade ali, mas com certeza ele tinha essa sensibilidade e uma consciência social também pela história dele. Eu acho que ele... É isso, assim, com certeza ele tinha. Sim. Esse olhar do Malta é isso, né? Ou seja, necessariamente, até certo ponto, ele comprou uma ideia proselitista, né? Fazer um proselitismo e falou de uma causa que pretendia modernizar, mas não sei se estaríamos hipotetizando que ele
não tinha consciência que muitas pessoas que iam ser despejadas, tchau, né? Inclusive, nas fotos atrás ele escrevia, né? Ele nomeava as fotos e atrás falava para picareta. Então, ele sabia o que ia acontecer. Né? Mas eu acho que como uma ideia mesmo, assim, né? Quando começa a acontecer, são outros 500, e isso leva vários anos, né? Até, por exemplo, o Morro do Castelo mesmo, ele começou a ser derrubado pelo Pereira Passos e só foi concluído pelo Carlos Sampaio, né? Então, isso teve aí uma lacuna temporal grande, e aí eu acho que quando ele começou, ele não tinha uma consciência completa, assim, minha opinião, né? Como uma pessoa que fez um trabalho com o acervo dele, né? Por exemplo, uma das construções que foi botada para baixo na demolição do Morro do Castelo foi o antigo Observatório Nacional, outrora Imperial Observatório Astronômico, né? Que foi trasladado, né? Que foi deslocado para o Morro de São Januário, que é o local onde se encontra o campus, né? Do Museu de Astronomia e do Observatório Nacional em São Cristóvão, né? E é interessante fazer essas pontes com o contexto moderno. Aí então eu ia me permitir me deslocar para outro ponto interessante da história do Rio, que é Praia Vermelha. Praia Vermelha, que foi onde começou a Universidade do Brasil, né? E que dentro da área da Praia Vermelha se encontra o CBPF, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Eu queria convidar e agradecer, obviamente, sua intervenção, Malu. Daqui a pouco a gente conversa outro pouco. Chamar o Elaiel, né? Um parceiro muito querido, um grande formador de cientistas de primeiro nível, e também de educadores com muita consciência do seu papel na sociedade brasileira, essa sociedade que nos correspondeu no meio desses processos de despejo e de modernizações violentas e de esperanças adiadas, né, Elaiel? Então, o Elaiel foi convidado também um pouco pensando em que a chegada o século XX não significou apenas modernizações tecnológicas. O século XX também significou o modernismo nas artes, que foi elencado pela Moema e que foi também com a Malu, mas também o modernismo nas ciências físicas, ao ponto que realmente existe uma área que se chama física moderna, que não é uma área física à parte, senão que é todo o enfoque que veio depois da formulação da mecânica quântica, depois dos três grandes logros do Albert Einstein, né, na formulação da relatividade restrita, na descoberta do movimento browniano e a explicação do movimento browniano como uma afirmação da hipótese atomista, da hipótese da existência das partículas que compunham a matéria, né? Então, a física moderna foi uma das coisas que aconteceu nesse final do século XIX, começo do século XX, que revolucionou, porque, lembrando que até o fim do século XIX, um grande físico, Elaiel, nos poderá contar melhor essa história, um grande físico afirmou que o que tinha para ser descoberto na física já estava descoberto, né? Lá no século XIX, que eram poucas coisas que faltavam. E o cara, bom, teve que ver, né, seu mundo cair com o advento da física moderna. Mas essa física moderna não foi tão aceita tão facilmente, só porque era um conjunto de teorias que era muito contraintuitivas. Bom, eu não vou tirar o protagonismo da nossa estrela. Por favor, Elaiel, fale um pouco dessas ideias que estamos colocando aqui. Tá certo. Obrigado, Vladimir, aí pelo momento inicial que você já deu, né? Esse empurrãozinho, esse impulso. E, sim, como você falou, essa física, o Lord Kelvin, como previu que a física já estava toda feita, que a questão agora era só apurar as medidas, né? E aí tudo isso foi desmontado e está sendo desmontado até hoje. Então, eu queria, assim, pegando a fala das minhas colegas antecessoras, né, da Moema e da Malu, eu queria chegar também colocando a questão da ciência. Aparentemente,
a Semana de Arte Moderna de 22 não abordou a ciência. Seria muito raso dizer isso. Mas eu acho que o espírito da ciência, dessa ciência moderna, da qual o Vladimir falou, estava presente o tempo todo na Semana de Arte Moderna. Não sob a forma de pintura, não sob a forma de escultura, não sob a forma de música, de literatura ou de arquitetura. Mas o espírito da ciência nunca se dissociou do espírito da arte. Ciência e arte sempre caminharam juntas. A arte é uma representação do mundo, como também acho que a ciência é uma forma de representar. A ciência, nós em ciência temos visões de mundo que podem não ser coincidentes, podem até ser conflitantes, mas nós temos, às vezes, diferentes visões para descrever, interpretar e trabalhar com diferentes fenômenos. Então, eu gosto muito de não dissociar o discurso da ciência do discurso das artes. Até porque, se a ciência sobreviveu e nós chegamos à Revolução Científica dos séculos XVI e XVII, é porque os artistas do Renascimento italiano foram fundamentais para a recuperação do estudo da ótica a partir do livro de Al-Haytham, de 1021. Nós celebramos no ano passado 1000 anos do livro da ótica, chamado O Livro da Ótica, Kitab al-Manazir. Esse livro inspirou físicos ao longo de todos os séculos, até o século XVIII, até o início do século, aliás, até o início do século XIX, na verdade. Então, os artistas foram fundamentais, Piero della Francesca, Brunelleschi, Giambattista e tantos outros, né? Leonardo da Vinci, claro, foram todos fundamentais para esse espírito da ciência entrar nas artes através do estudo da ótica, do estudo da perspectiva, do estudo das cores. E como o Vladimir falou, nós entramos no século XX com grandes mudanças da física. A física deixa de ser parnasiana, como era o objetivo da Semana de Arte Moderna também. Era uma ruptura com o parnasianismo e a busca de novas experimentações estéticas. E a física também estava buscando experimentações estéticas. É impensável pensar que a ciência é estética? Não, não é. Sobretudo porque nós tivemos, justamente na década de 20, entre os fundadores da mecânica quântica, da teoria da mecânica quântica, físicos que se preocuparam extremamente com a questão da percepção estética da ciência, e a estética vindo pela matemática. Então, eu acho que nós estamos falando para um público de licenciandos que vão dar aula, provavelmente de física e de outras ciências. A minha percepção nesses 10, 15 minutos que nós temos é que o nosso papel não é só levar o conteúdo, sobretudo, eu estou falando de um professor de física, levar fórmulas para serem aplicadas, códigos que às vezes os alunos não percebem de imediato, mas sim levar o espírito da ciência junto com o espírito da arte, pensando que a ciência é uma representação do mundo. A ciência não explica, a ciência representa. Ela nos traz visões de compreensão da realidade, vamos dizer assim, entre aspas, real, de uma realidade virtual que é fundamental para a mecânica quântica. Então, nesse período, nessa Semana de Arte de 22, nós temos a mecânica quântica já em gestação, vamos dizer, é como se fosse um bebê no seu 8º mês. A mecânica quântica nasce, realmente ela tem o seu parto em 1925, com os trabalhos de Heisenberg e de Paul Dirac. Mas, na verdade, há um processo de gestação que se inicia exatamente em 1900. Então, quando a Semana de Arte Moderna chega ao Brasil, ela está trazendo para esse ambiente brasileiro de revisão, de rupturas, de busca de identidade, de busca de uma cultura brasileira, de experimentações estéticas em várias áreas, né, vamos dizer, das artes, digamos assim, ou até mesmo das humanidades, mas ela está trazendo imbuída, né, ela está chegando imbuída de um espírito que está acontecendo na física. O próprio Einstein, né, tinha visitado o Brasil, nesse período, na década de 20, nós temos o experimento de Sobral, que foi justamente o primeiro teste importante da teoria da relatividade geral em 1919, realizado em Sobral,
no Ceará, e nós temos essa busca, né, de conhecer o Clube de Engenharia, o próprio observatório. Então, havia uma busca de ciência no Brasil, mesmo que a ciência não tivesse presente na Semana de Arte Moderna, mas a Semana de Arte Moderna, como eu já falei 2 vezes, estou repetindo pela 3ª vez, ela está cheia do espírito da ciência que está surgindo, a mecânica quântica. Nós, então, chegamos ao início dos anos 20 com esse grande físico Paul Dirac, que é considerado um dos estetas da física. Ele buscava na física, e a sua visão de que uma boa teoria física deve ter também um apelo à estética matemática é fundamental para selar cada vez mais, dentro dessa física chamada física moderna, teoria da relatividade especial, teoria da relatividade geral, mecânica quântica, e a partir daí novos desenvolvimentos. Nós estamos vendo agora, em 2022, essa semana foi anunciado o Prêmio Nobel de Física para 3 físicos que receberam o Nobel pelo reconhecimento do trabalho deles sobre interpretações da mecânica quântica. Então, a mecânica quântica, ou as teorias físicas, elas também têm que ser interpretadas. A mecânica quântica não é um objeto sólido com um conjunto, um formulário que nós devemos seguir, aplicar e calcular. Não. A mecânica quântica, vamos dizer, ao longo desse século XX, no início do século XXI, ela já tem 9 formulações distintas. É como se fossem 9 escolas de mecânica quântica e algumas interpretações. Interpretar as medidas, interpretar os resultados. E é isso que foi concedido o Prêmio Nobel dessa semana. Então, é a ciência também no nível da interpretação, não no nível da pura objetividade. A objetividade é necessária, nós temos que fazer cálculos, usar grandes computadores, fazer grandes cálculos. Isso, vamos dizer assim, é inútil ficar repetindo. Mas o que não é, às vezes, é muito claro para o grande público é que nós estamos falando de questões muito subjetivas dentro de uma ciência que se apresenta de uma forma muito objetiva para a sociedade. Então, eu acho que eu gostaria de chamar a atenção, sobretudo para os licenciandos em física e matemática, que é importante trazer para o discurso dos nossos estudantes essa relação fundamental entre esses movimentos que aconteceram nesse período, vamos dizer, nos primeiros 25 anos, nos primeiros 30 anos do século XX, quando se estabelecem grandes teorias, as grandes teorias com as quais nós trabalhamos, no fundo, até hoje, a teoria da relatividade especial de 1905, que tem uma ruptura muito grande com o paradigma do tempo, a teoria da relatividade geral de 1905, que traz uma grande quebra de paradigma geométrica, uma nova geometria se instaura na física para poder descrever o campo gravitacional, e depois os paradigmas que a mecânica quântica nos traz, rompendo com aquele determinismo parnasiano da física newtoniana, de que me dê as equações e me dê certas condições que eu calculo o futuro da humanidade. Não é assim. A mecânica quântica nos traz a noção de dualidade, de incerteza. Isso é fundamental. Nada pode ser conhecido completamente. Eu acho que essa é uma grande lição. E eu acho que a Semana de Arte Moderna, ela justamente nos traz, ela está embutida, ela está imbuída desse espírito, porque é justamente essa ruptura com esse determinismo, com as formas clássicas, sólidas, cristalizadas, que a mecânica quântica abre. O Paul Dirac, como o Vladimir não citou o nome dele, mas trouxe visões para a física que eu diria, houve uma semana, vamos dizer assim, da física moderna, em 1928, quando Paul Dirac une a relatividade especial com a mecânica quântica, e ele foi extremamente atacado vamos dizer assim, pela grande elite da física, que achava a ideia dele completamente fora de propósito, reputando de um dos momentos mais tristes da física da época, e reputando, inclusive, dizendo as loucuras que o Dirac estava trazendo. E ele acaba sendo cacifado pelos experimentos em 1932, e a antimatéria que ele previu através da busca das simetrias, da busca da estética nas equações da relatividade especial e da mecânica quântica, ele faz uma previsão, pela primeira vez, um ser humano é capaz de prever que existe uma nova forma de matéria, e ela aparece. Então, eu gostaria de
de dizer que nós três estamos falando da mesma coisa. A Moema, a Milena e eu, nós estamos falando de rupturas. A ciência é ruptura constante. Né? O dia que a ciência se cristalizar, ela deixa de ser ciência. E eu gosto sempre de colocar, de trazer para os alunos, né? Eu também trabalho com ensino médio, eu sou professor de movimentos populares, né? Movimentos de educação popular, pré-vestibulares sociais, desde 1994, estou há 28 anos trabalhando em comunidades, e eu vejo que o discurso da física, quando ele é atrelado ao discurso das artes, ao discurso das humanidades, a física ganha luz. Né? A física deixa de ser aquela ciência opressora de equações, de símbolos, que nós somos obrigados a manipular, e muitas vezes os estudantes não conseguem ter um acesso imediato, rompendo, né, a capacidade do estudante brilhar através da física. Encontrar satisfação, né? Encontrar realização no estudo da ciência. A ciência é arte, arte é ciência. E isso nós devemos aos grandes artistas do Renascimento italiano. Então, eu fico por aqui. Eu acho que nós podemos ter algum debate nesses 15 minutos que nos restam. E agradeço ao Vladimir por ter sido esse alquímico, né? Que misturou, né? Misturou três fórmulas, três elementos diferentes, aparentemente, né? A Milena, a Moema e eu, mas nós estamos, no fundo, compondo uma única substância, né? A substância conhecimento da humanidade. Obrigado, Vladimir, e obrigado às minhas colegas que me abriram luz, assim, me trouxeram luz para que eu pudesse caminhar dessa forma. Então, eu estou me sentindo em casa com elas. Muito obrigado. É sempre um prazer conversar com você de física, história de arte, tudo assim, né, diferentes contextos, essas relações, né? O modernismo se caracterizou, né? O modernismo entendido como todo movimento, né? Se caracterizou por um espírito de que tudo o que era sólido se desvanecia no ar, né? Desvaía, se esfarelava no ar, né? Tudo que era sólido. E de certa maneira, isso nos coloca de novo nas discussões sobre concepção de Estado, sobre concepção de sociedade, que no caso do Brasil foram muito positivistas. E o espírito positivista era aquilo que você fala, o determinismo, né? A própria bandeira do Brasil é um exemplo de como se enxerga a sociedade como um projeto mecânico, no sentido de que aí estão as estrelas sempre vão estar aí e elas vão sempre se movimentar de certa maneira e tal, né? O projeto do Estado brasileiro foi um projeto pautado pelo espírito determinista, positivista, né? E lembrando tudo que falamos com a Moema, que falamos com a Malu, né? Um espírito de efetista, resultados baseados em tecnologias, engenharia, na modernidade, implementação da modernidade. E olha só, a modernidade trouxe uma quantidade de rupturas, abriu um monte de caixas de Pandora que começaram a fazer ruir o próprio modelo determinista, o próprio positivismo, começaram a esfarelar, né? Começaram a fazer tudo o que era sólido algo mutável, algo passível de ser deformado, né? Então, você tocou no ponto do eclipse de Sobral, a observação do eclipse de Sobral foi um ponto marcante da ciência brasileira, né? Foi uma participação importante, bem que o Brasil não estava correndo atrás do grande prêmio, que era comprovar o deslocamento das estrelas associado a uma previsão da teoria da relatividade geral, né? Mas o Brasil estava nesse momento se pondo, né, em 1919, 29 de maio de 1919, se pondo como um país sede de grandes eventos, né, de grandes conquistas e de grandes conversas, né, sobre a ciência, né. Era o Observatório Nacional organizando um encontro de astrônomos norte-americanos, ingleses e brasileiros, claro, com pretensões científicas muito sérias. Para a época, por exemplo, o observatório estava interessado em caracterizar o espectro solar, a coroa solar, observar a coroa solar, que é um objetivo de ciência que ainda hoje é interessante para ser estudado, né? A caracterização da coroa solar. Então, eu queria saber, digamos assim, como para acrescentar um pouco
a relatividade chegou primeiro, né? O espírito da teoria da relatividade chegou primeiro, em 1905, a teoria especial, em 1913, 1916, a teoria geral, né? Quando foi o eclipse solar, foi um grande burburinho, né? E foi um grande destaque midiático. Que poderia nos acrescentar sobre como foi chegando no meio acadêmico a teoria da relatividade nesses primeiros anos do século? Tá certo. Então, nós temos, vou voltando aqui, tendo a palavra que você me concede, nós temos duas teorias da relatividade. A teoria da relatividade restrita, em 1905, inspirada pela luz. Vamos colocar assim, a luz, que é o que inspira as humanidades, a luz que é o que inspira a religião, a luz que inspira as artes, ela também mudou a física. Né? A luz... Poderia acrescentar um detalhe. Por exemplo, o movimento modernista começa com os pintores franceses que fazem a pintura impressionista baseada num olhar diferente à luz. Ou seja, eles começaram, eles foram precursores numa observação da luz, né? Não apenas do objeto, senão do meio de visualização do objeto, que era a luz, né? Exatamente. Então a luz, né? A luz a luz da humanidade. Então a relatividade, ela chega, a luz, ela determina um caráter de absolutismo na relatividade. Até então, a física se baseava de que o tempo fosse um conceito absoluto, a simultaneidade dos eventos fosse um absoluto da natureza. Einstein chega e diz, não, o absoluto não é a simultaneidade, não é o tempo, o absoluto é a luz que vai estabelecer para nós a nossa visão de tempo. E aí nós entramos com a dilatação do tempo, quer dizer, uma desconstrução até do tempo como duração, que a gente pode encontrar depois nas obras de Stravinsky, lá na Sagração da Primavera, em 1913, no Pássaro de Fogo. Então, é física, relatividade, é o tempo é o grande elemento. E a mecânica quântica, ela está germinando, porque a mecânica quântica está no estudo da luz emitida ou absorvida pelos átomos. E aí, em 1915, Einstein vai à frente com a sua teoria da relatividade geral e nos traz uma desconstrução da nossa visão euclidiana de geometria. Ele está mudando o espaço agora. Ele mudou o tempo e agora ele está mudando o espaço. E não vamos nos esquecer que no início da década de 20 nós estamos falando da escola de Bauhaus, né, que vai também desconstruir a noção, vai mudar a noção de espaço. Então, a física até esse início do século XX, ela está se degladiando com as visões parnasianas de tempo e de espaço e rompendo com esses conceitos de absolutos espaciais, de absolutos temporais. E a mecânica quântica chega para dar o golpe de piedade, rompendo com o absoluto do determinismo. É o golpe de graça, né? E aí a gente vê realmente não sabemos nada. Realmente temos muito a ver e a única conclusão que a gente chega disso tudo é que nós jamais, pelo princípio da incerteza de Heisenberg da mecânica quântica, nós jamais seremos capazes de compreender todos os fenômenos ao mesmo tempo. Existe sempre elementos de incerteza nas medidas mais precisas que a gente pode fazer. Então, eu acho que isso é a Semana de Arte Moderna, isso é a Semana de Física Moderna, mesmo o que é importante que eu acho da Semana da Ciência Moderna, por mais que seja criticada por trazer um certo eurocentrismo, mas é a busca a compreensão de que é preciso romper. Né? É preciso romper com o estabelecido, é preciso, assim, às vezes, ser um pouco anárquico, né? Ao invés de ser ordem e progresso, né? Talvez caos e progresso, ou democracia e progresso, né? Eu acho que é disso que a gente está precisando, inclusive hoje no Brasil. O progresso só vem com a democracia. O caos já está instaurado. É necessário encontrar uma ordem dentro do caos. Aí como falam os estudiosos da teoria do caos. Né? O prêmio Nobel do ano passado, né? O italiano foi Parisi, foi um grande estúdio. É um grande estudioso da teoria do caos, das comunicações e tal. Então agora, já para, digamos, reunir, né, para fazer um bater-bola aí com as colegas, eu gostaria de chamá-las, né, para então propiciar essa conversa e saber, não, eventualmente, se há perguntas por parte do público. Milena, por favor, se há umas perguntas aí por parte do público.
Como está como tá nosso público? Era isso que eu ia falar, que a gente está tendo várias interações, vários comentários, eu tenho até botado alguns aqui na tela, mas até agora a gente não teve nenhuma pergunta. Então, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, a hora é agora. A gente teve só realmente vários agradecimentos, o pessoal agradecendo pelo conteúdo. Foi isso. Foi isso. Então, agora que estamos conversando com Elaiel e à medida que fomos conversando ao longo das intervenções da Moema e da Malu, de certa maneira, sempre temos a ideia de que o novo, assim como fala a música da Elis Regina, né, o novo vai nos trazer um vento, digamos, o vento de novidade, né, o vento de progresso, de certa maneira, vai nos trazer bem-estar, né, vai nos trazer uma possibilidade de melhora, né. Contudo, às vezes também o vento do progresso está marcado por contradições muito fortes, né. Aí dentro daquilo que a gente falou, né, por exemplo, com a Moema, sobre a delimitação das fronteiras do território, com ela já falamos sobre o novo espírito da ciência, e com a Malu sobre essa implementação de um novo visual de cidade, um novo visual de país, porque não, né? Pensar no Distrito Federal europeizado era também pensar num Brasil que eventualmente deveria atender a um modelo europeizado de nação. Então, que de bom e que de ruim poderíamos encontrar nesse espírito, por exemplo, da identificação do território? Sim, precisamos identificar o território, mas até onde isso também trouxe umas contradições que ainda, incluso, estamos tentando resolver. Sim, uma coisa que eu gostaria de reforçar na sua fala, Vladimir, quando você estava conversando com a Malu, é a questão, né, quando vocês estavam conversando do bota abaixo e tudo, da exclusão e da violência. Né? Então, que o outro lado dessa modernidade, né, que estava sendo comprado por uma elite, isso é importante. A gente, quando fala, a Brasil é muito genérico, né? A gente está falando de elite, né? É a violência, né? Então, assim, que atrás de toda a história nacional tem uma história de violência com as populações originárias, no caso, né, das Américas, dos povos que vieram escravizados da África. Então, a gente está falando de uma elite branca com um discurso, entendeu? Né, sobre a grande parte da população que muitas vezes não está apitando muito nesse processo. Com relação à ao modernismo, perdão, que eu fiquei assim um pouquinho com pena quando vocês estavam falando, que eu senti que eu não consegui na minha fala, foi mostrar assim, gente, a gente tem que ter uma visão crítica, porque a gente aprende na escola assim, o parnasianismo é chato, é careta, o modernismo vem para libertar, só que não, entendeu? A semana, assim, pensando no modernismo, né, aquele que está entronizado, né, canonizado na nossa cultura, né, da Anita Malfaldi, o Oswald de Andrade, papapau, aquela elite cafeicultora, né, com dinheiro do café, não foi nem uma semana, foram 3 dias. Né? E tudo bem, ele lá fizeram a festa dele lá no Teatro Municipal de São Paulo, chamaram, né, o Vila Lobos, foi lá, tocou, papapau, acabou. A questão é que aquela geração foi para o poder com a Revolução de 30, com Getúlio Vargas, e eles vão tomar conta da visão, da interpretação do Brasil, entendeu? Né? Eles vão dominar uma interpretação do Brasil, não vão dar brecha. Então, quando eu falo assim, não tem ciência, não tem negro, não é claro que tinha ciência, não estou dizendo isso, né? Mas eles vão construir uma retórica que vai ser a retórica dominante, por isso que a gente tem que ter uma visão crítica desse modernismo. Vão apagar as outras formas de modernismo, não existia só um modernismo, nem no Brasil, nem no mundo. Né? Isso é plural, várias coisas acontecendo diferentes, né? E o que você tem é um projeto hegemônico de Estado que deu certo nos anos 40 e 50 e que a gente compra até hoje. Né? Então, assim, muito desse trabalho que a gente fez no Marcha ao longo desse ano, né, era tentar ter uma visão crítica, é uma visão de uma elite,
entendeu? Que foi para o poder, né? E que vai formatar a nossa cabeça. E dentro dessa visão, claro que a ciência está o tempo todo, né? Einstein chega em 1925, né? Mas por outros motivos, a gente tem só... episódios de ciência tem desde a colônia, que a gente pode ficar aqui falando, pode ficar até amanhã falando. Não é isso. A ciência está no cotidiano. Né? Além de ser uma representação, tal qual qualquer arte, então o parnasianismo também é uma forma de representação da realidade, o classicismo e etc. Né? Mas eu acho que a gente enche... Desculpa, gente, vou ser sincera, eu acho que a gente enche uma bola do modernismo, tá? Compra uma visão elitista paulista, sabe, uspiana, e que deixa a gente muito, assim, muito refém. Desculpa se tem Eu acho que eu cometi eu fui muito sincera, desculpa, mas é porque isso, eu estou falando de discursos, de versões, entendeu? E é uma visão muito elitizada, né? E que a gente compra como fosse essência, não como um movimento, uma interpretação, uma possibilidade de Brasil, mas como se aquela geração tivesse a chave da nossa essência. Então, começa a ser definido o que é Brasil a partir da ótica de um grupo, e que é o problema que a gente está no século XXI pagando o preço disso, né? De uma visão monolítica de realidade. Desculpa se eu fui chata, mas eu tinha que falar. Não, para nada. Você quer acrescentar algo, Leão? Não, eu estou dizendo que eu concordo. O que nós estamos falando aqui é de visões, né? Visões, interpretações. Nem a ciência, porque muitas vezes a ciência é vendida como algo hegemônico. A ciência disse, a ciência provou. A ciência que eu faço, a minha área do conhecimento, que se chama Física das Interações Fundamentais, nós somos obrigados a acreditar mais do que provar. A nossa área, não é simpático dizer isso numa conferência de física. Não é simpático você descaracterizar a física, né? Porque é uma física que tem uma matemática complexa, bastante complexa, é uma física que vai lidar com fenômenos que ainda não foram detectados, então a gente está tendo visões que os grandes aceleradores de partículas vêm sendo construídos para ver se essas coisas existem realmente. Então nós estamos falando de uma física que é interpretativa. E muitas vezes o cidadão, e a ciência é vendida de uma forma muito autoritária, né? Como se a ciência disse a verdade. Não, na nossa área a ciência disse, falta comprovar. E se comprovar, a gente tem que também saber o seguinte: os instrumentos da comprovação foram construídos, inspirados pela própria teoria que ele quer comprovar. Então, até que ponto há uma extensão total? Né? Então, você está julgando alguma coisa, mas já pressupondo que está embutido ali aquilo que você quer julgar. Então, não é fácil sustentar isso numa comunidade de físicos. A gente leva muita porrada quando fala isso. Mas eu acho que, enquanto a gente não trouxer isso para a população vai ter medo da ciência. A ciência vai ser muito mais ditatorial do que democrática. Né? A ciência está ao alcance de todos. A gente não vê um quadro e acha lindo. Cada um, aquele quadro comunica, olha os ciprestes lá de Van Gogh, por exemplo, cada um interpreta, ou pega os quadros do Portinari, cada um sente um impacto com aquela obra. E você olha para uma equação, eu não digo cidadão comum que não vai compreender os símbolos que estão ali, por exemplo, nessa camiseta, né? Mas diferentes físicos vão ter diferentes sensações olhando para a mesma equação. Então, eu concordo com a Moema, de que nós estamos falando aqui de visões de mundo. E a ciência, ela é uma visão de mundo que não deve ser pensada de forma hegemônica. Como ela falou, o parnasianismo, o modernismo. E outra coisa, né, chamar só a atenção final, minha última palavra, é que quando se fala de modernização, a gente tem que ter muito cuidado se a gente não está modernizando o atraso. Porque é verdade. O que a gente está vendo é uma grande modernização do atraso. Você está usando elementos modernos para, no fundo, falar que a Terra é plana, para falar que a vacina não serve, para falar que não tem crise ambiental, então você está modernizando um grande atraso. Então, é muito cuidado, a gente tem que ter cuidado com a palavra modernidade, modernização e moderno. É só isso que eu queria deixar como mensagem. Eu queria pegar muito essa deixa que você está colocando e o espírito que também Moema colocou de maneira crítica para
comentar também com a Malu, que trabalha o top do top de representações estéticas, de estudos de imagem, né, de criação de arte digital, por exemplo, a exposição era uma exposição feita em tecnologia de realidade aumentada, né, aqueles visores. Atualmente eu estou errando na forma de falar. Eu sei que a Malu vai me corrigir, por favor, me corrija. Mas então, Malu, uma coisa que está muito em voga também, né, que está muito na pauta contemporânea, e mais durante a pandemia, isso se reforçou muito, né, todas as possibilidades, as infinitas possibilidades da inteligência artificial, da realidade aumentada, de todas as realidades, o metaverso, né, o metaverso, como um paradigma, um novo paradigma, como foi em outro momento o modernismo, um paradigma que se vende às vezes com umas palavras bonitas, né? Os próprios criadores das redes sociais em algum momento falaram palavras bonitas sobre suas redes sociais. Todas estas tecnologias em algum momento são oferecidas para o mundo e vendidas como soluções para problemas, como alternativas para uma nova visão de mundo. Que poderia, nesse contexto, ele contribuir, Malu, para digamos, conectar com esta conversa que começou aí com a Moema e o Layel? Bom, eu acho que essa crescente, né, da realidade virtual e dessa questão das inteligências artificiais, né, na verdade, eu acho que elas ainda não são a realidade hoje, assim, da maioria das pessoas, né? Tanto é que durante a exposição a gente pode dizer que 80% do público teve seu primeiro contato com realidade virtual ali, em diferentes faixas etárias, né? Então, eu acho que existe uma possibilidade de integração, de conscientização em todos esses aspectos, mas eu não vejo isso ainda hoje como uma realidade, assim, para a gente. Acho que numa prospecção de alguns anos, pode ser que isso possa contribuir muito, dependendo muito do tipo de projeto também, né? Porque a gente vê hoje uma indústria muito de entretenimento, de jogos, né? Novas ideias, talvez, de novas redes sociais dentro desse universo, né? Algumas questões de criação também, onde você pode fazer pinturas em inteligência artificial, por exemplo, né? Você faz um resumo do que você quer ali e ele te dá um resultado. Então, assim, acho que está num campo muito de experimentação ainda, principalmente em outros países, né? Em países que estão dando um pioneirismo neles. A gente pode dizer que a gente está um pouco atrasado, e eu concordo totalmente com a colocação também da Moema e do meu amigo também, sobre todas essas questões sociais, né, e como a gente está atrasado mesmo, esse olhar crítico que a gente tem que ter para a modernização mesmo, com certeza. E, bom, eu acho que é isso. O espírito modernista, né? Eu acho que, por exemplo, quando eu estava falando com o Elael, para um físico, a palavra física moderna, de certa maneira, representa um espírito rebelde, redentor, etc. Mas, em algum momento, como toda grande revolução, também vira algoz, também vira um referente de normatização, de elitização. Parece que é a dinâmica da humanidade, né? Ou seja, vamos gerando revoluções, as revoluções vão se acentuando, vão se consolidando, né? E aí, depois, então, viram um paradigma hegemônico e é necessário desconstruí-las. Milena, me conta, você queria acrescentar algo, falar do público? O que está falando no seu público? Chegaram duas perguntas aqui. Eu acho que bem profundas, né? Mas, enfim, eu vou colocar aqui na tela para vocês poderem ler. Se a matéria não existe, a mente seria pura energia e, portanto, eterna? Ai! Tá certo. É com vocês. Quem não começa? É Será que essa pergunta aí não é multidisciplinar, não? não, acho que não.
Matéria é Então, tá papo de físico. deixa eu começar aí, depois, quem sabe, eu dou uma deixa, vocês podem complementar. Bom, se a matéria não existe, né? A matéria, vamos dizer assim, a matéria existe. Mas o que é a matéria? A matéria é uma representação de quê? O que na verdade, é a matéria? Se a gente olhar para aquilo que a gente compreende como sendo a cosmologia, né? O que a cosmologia nos ensina a partir do Big Bang, é que realmente a matéria não existia. A gente só tinha pura energia. A matéria começa a existir algumas frações de trilionésimo, de trilionésimo, de trilionésimo de segundo após o Big Bang. Então, vamos dizer, o que é a matéria hoje para nós? A matéria hoje para nós ela vem em duas categorias, né? Que uma das quais, que é a majoritária e que nós ainda não conhecemos, que se chama matéria escura. Então, essa matéria existe, mas ela é chamada matéria escura porque nós, até agora, não a encontramos nas nossas regiões mais próximas do sistema solar. No sistema solar ela não existe. Ela provavelmente só pode ser produzida em laboratório ou ela existe nas periferias dos aglomerados de galáxias. Se chama matéria escura e ela é cerca de 90% da matéria que compõe o universo. Nós, do universo, o que nós conhecemos hoje do universo é apenas, né, da matéria do universo, apenas 10% nós conhecemos, que é a matéria vigente do mundo atômico, a matéria, vamos dizer assim, nuclear, a matéria atômica. Agora, se a mente seria pura energia, quer dizer, a mente funciona dentro de um processo energético. Quer dizer, as nossas sinapses, né, neuronais, a nossa rede neuronal, ela toda funciona por conta, né, de um fluxo, né, de cargas elétricas, de correntes, ou seja, energia eletromagnética. Mas dizer que ela não é pura energia, porque é preciso haver a matéria para que essa energia se processe. E, portanto, é eterna. Eu diria o seguinte, se a mente é eterna, vamos dizer, para nós, o que seria a mente? Essa memória do universo. Nem isso talvez seja eterno, porque, segundo as teorias vigentes, nós caminhamos, né, a gravidade, né, quer dizer, a gravidade foi descoberta em 1998, que o universo está em expansão acelerada, ou seja, ele está se expandindo com velocidade cada vez mais crescente. O universo está acelerando na sua expansão. Com isso, a força de gravidade, que é atrativa, ela vai se tornando até repulsiva nesse momento, mas vai chegar um momento em que o universo vai estar tão expandido que ele vai perder o efeito da gravidade, ele vai começar a implodir de novo. Então, mesmo esse universo de matéria que nós temos, ele pode vir a ser destruído por aquilo que nós chamamos o Big Crunch. Da mesma forma que teve o Big Bang, nós esperamos ter um Big Crunch. Então, eu só vou colocar aqui, a pergunta do Carlos é muito profunda, né? Talvez um outro físico não respondeu, certamente um outro colega de outra área, ou até mesmo da minha área, não responderia da mesma maneira. Mas a pergunta é extremamente sensata, e é uma pergunta que a comunidade quer fazer. Existe matéria ou a matéria é simplesmente uma nossa construção mental, né? E a mente é pura energia ou a mente precisa de matéria para que essa energia se propague? E será que tudo isso é eterno? Não. A mecânica quântica nos ensina que nada é eterno. Então, eu coloco para o colega Carlos Rodrigues, que agradeço a pergunta. Essa pergunta, cara, é uma pergunta que eu me faço também. Eu estou aqui conversando com você, eu não estou te respondendo, eu estou te dando uma minha visão que daqui a 5 anos pode ser diferente, à luz de coisas que eu venha a aprender ou novas conclusões a que eu venha a chegar. Mas a sua pergunta é muito boa, porque ela coloca a ciência contra a parede. Nesse momento, a ciência, se eu represento a ciência aqui, eu estou me rendendo ao cidadão. Estou dizendo que o cidadão me deu um checkmate. Tá? Obrigado. Olha, falando em checkmate, só para acrescentar, para trazer um break news, tá vendo? Todos sabemos, vira e mexe, todo mundo está acompanhando as novidades, as notícias fantásticas e as imagens também fantásticas do telescópio espacial James Webb, né, que foi colocado em órbita em dezembro de 2021, começou a render um caldo denso, nutritivo e muito atraente em termos de imagens e, por que não, também em termos de possibilidades de resultados, né? O James Webb observa
numa faixa da radiação que é o infravermelho, e uma das barreiras que a astronomia tinha era uma boa observação do infravermelho, porque o infravermelho não penetra nossa atmosfera. Sim? O infravermelho, boa parte, não passa pela nossa atmosfera, e resulta que é necessário poder enxergar através do infravermelho para ver coisas que estão, digamos, colocadas em um lugar imbuídas, né, envolvidas numa nuvem densa que emite no infravermelho, ou que absorve luz e deixa o infravermelho tudo aí meio opaco, né? Então, nesses dias, recentemente, o James Webb está pensado para observar o universo distante. O universo distante é um universo remoto no tempo também, né? Então, viram umas notícias assim que chamaram a atenção sobre que, eventualmente, o telescópio está observando estruturas como galáxias no universo remoto que já tinham uma morfologia muito definida, e que isso não era o esperado no universo remoto, né? Então, que de repente era necessário colocar em discussão de novo o modelo de Big Bang, né? Esse modelo que tanto estamos citando. Aí eu queria relembrar também de algo que falava a Moema, né? Sobre a necessidade permanente de estar validando resultados, a necessidade permanente de estar refazendo medidas das coisas, das mesmas coisas que já medimos, né? Medir a distância da Terra à Lua, medir o tempo, digamos, a definição de segundo em termos das oscilações de uma molécula, sim? Então, resulta que nesta semana saiu a equipe científica do telescópio James Webb a dizer que tinham descoberto, né, meio que entraram em pânico porque descobriram que o telescópio precisava de umas recalibrações, precisava de uns acertos instrumentais, né? Então a gente sempre está nessa busca, né, formular um modelo, né, uma representação, como falava ela, a ciência, uma representação, utilizar instrumentos, né, e eventualmente ver até onde os instrumentos e o modelo de representação batem bem, né? Não sei se queria acrescentar algo sobre isso. Olha, eu se retiro um momento. O Moema quer acrescentar algo? Não, só queria agradecer, adorei a fala do Lael, ele me lembrou o Borges, né, com a resposta dele, que é aquela parte que ele fala assim, se não sabe se é um imperador pensando que é uma mosca pensando que é um imperador, né? Muito bom, gente. Eu vim aqui... Aí ele respondeu pela física, e aí eu fiquei pensando assim também, né, uma resposta que eu dou para os meus alunos na área de história, tem alguém falando comigo. A resposta dele, que é aquela parte que ele fala assim, se não sabe se é um imperador pensando que é uma mosca pensando que é um imperador, né? É o teu eco. Meu eco? Ai, meu Deus. Respondeu pela física. Então, tem alguma coisa errada aqui. Desculpa, gente. Vou ficar quieta. Vazou. Eu acho que pode ter um YouTube aberto. Isso. É que deu ruim, é que eu vou ter que sair. Gente, eu vim aqui para falar em nome da Milena, entrei com eco aqui, que eu estava com o YouTube, que eu gosto de ver as observações do YouTube, o pessoal muito interessado, elogiando muito. Aí eu queria voltar para reiterar ao pessoal o convite para participar da FEX, para todo mundo que está aqui na mesa também, ir lá ver presencial a exposição dos projetos pelos alunos, que é uma experiência muito interessante, a base do nosso trabalho da divulgação científica, que é essa atividade dialógica, né, de conversa, de papo, né, e que a gente pode contribuir sempre com essas conversas. E agradecer a todo mundo, a gente já está meio tarde, e Milena tem que cuidar da filha dela. Sim, e aí eu agradecer a vocês, foi muito bom. Eu estava vendo pelo YouTube e foram muitos elogios, né? O pessoal gostou muito. Eu acho que talvez até essa questão teve poucas perguntas, porque acho que é um assunto que é pouco discutido. Então, acho que é um bom conversa para a gente começar esse tipo de assunto, para depois virem as dúvidas, que as dúvidas é que fazem crescer o debate, né? E o conhecimento se disseminar.
Então, eu queria agradecer a todo mundo e desculpa eu ter entrado com eco aí, ter perturbado. Eu acho que a gente pode encerrar, né, Vladimir? O que você acha? Já está... Sim, só queria ver uma última pergunta que estava aí na tela, para não deixar a pessoa aí com a palavra atravessada. Malu... Ficou sem som, Vladimir? Voltei. Malu acredita que criar uma identidade nacional em infraestrutura parte da ideia de elaborar desenhos estruturais nossos ou assumir todas as nossas influências de outros povos que terão um estilo diverso? É tua, Malu. Tá bom. Obrigada pela pergunta. Eu acredito que sim, a gente precisa criar a nossa própria linguagem, né, a nossa própria identidade, e usar disso não só, né, numa visão eurocentrista, e sim olhar para todos os povos originários ou diversas classes sociais, né, que a gente tem. Então, a gente está falando de pessoas periféricas, em vários formatos, né? A gente está falando de pessoas interioranas, a gente está falando de vários formatos de Brasil diferentes, que têm ancestralidades diversas e que culturalmente produzem resultados gráficos também diversos, né? Então, acho que para a gente criar uma identidade nacional, pelo menos na parte visual, né? E acredito também que, por exemplo, a gente estava falando aqui de realidade virtual, né, de ambiente virtual. Então, além da gente ficar comprando e acessibilizando coisas, né, externas, né, a gente, como os próprios criadores multimídias, né, dessas tecnologias, está criando também, né, recursos e projetos com a nossa própria contribuição, né, artística. E a gente tem no Brasil, né, esse liquidificador de miscigenação, de, né, muita ancestralidade gráfica, né, e simbólica. E eu acho que é isso. Acho que o mais interessante é a gente, enfim, olhar, né, o que está se desenvolvendo, mas usar de elementos culturais da gente, né? E é isso. Sim. Então, para encerrar, eu queria pegar um pouco essa ideia com que começamos, né, a definição das fronteiras, a definição de país, né? E lembrava das piadas inúmeras que existem sobre a não existência do Acre, né? A não existência do Acre virou um objeto de chacota, um objeto de brincadeira, tal. E não, o Acre existe, né? E o projeto de nação, eventualmente, que se fez ao redor dessa imagem de mapa do Brasil, foi um projeto que não pensou em como era que ia existir o Acre, e por isso existia essa piada, né? Então, de certa maneira, para encerrar, essa discussão sobre a modernidade, sobre as modernizações, é uma discussão sobre a tradição humana de colocar paradigmas, de colocar pontos de vista que em algum momento são revolucionários e vão redimir, né? Vão nos redimir, que em algum momento depois vão virar a nova hegemonia, a nova leitura impositiva da realidade, né? O Acre existe, a Terra é redonda e a democracia tem que ser defendida em qualquer circunstância, né? O valor do espírito democrático para que possam vir discussões, para que possam vir modernidades e modernizações e tentar que não sejam em algum momento espíritos ou narrativas impositivas. Então, eu agradeço, né, já pelo tempo, a Moema, porque a Vera já está, digamos, colocando necessariamente, né, e o público também. É porque, às vezes, né, nosso público, eles têm atividades, às vezes, até mais tarde, né, e o pessoal tem que, tipo, a Minerva teve que socorrer a filha dela, né, o pessoal tem, né, e acho que a gente pode voltar no outro momento e continuar essa discussão, que seria bem interessante, né? Começar a fazer um ciclo de palestras assim, né, Vladimir? Sim, claro. Bem bom. Obrigada por todo mundo ter vindo. E vamos lá, gente. 16ª FLEX, 26, 27 de novembro, lá no Estudo de Educação. Uma boa oportunidade. Lá pessoalmente, né? Quem sabe dar um abraço a todo mundo. A FLEX é uma boa oportunidade para voltar a acreditar que é possível. Abração a todos. Então tá, gente. Obrigada, boa noite. Um abraço para todo mundo. Obrigado, pessoal, que foi assistindo aí. Até agora. Até mais.